sou a professora Carmen Carvalho, pertenço ao curso de Comunicação Social e sou a responsável pela disciplina de Comunicação e Tecnologia do curso. O Marco Civil da Internet é considerado uma espécie de constituição que traz os direitos e deveres dos usuários, das empresas e dos órgãos públicos na web. Entrou em vigor dia 23 de abril de 2014, quando a lei foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff. O projeto surgiu em 2009 a partir de uma iniciativa do Ministério da Justiça, que organizou especialistas, juristas e demais interessados em uma discussão sobre uma lei específica da internet para criar uma proposta. E além disso, foi aberta uma consulta pública na internet via um blog para que qualquer cidadão pudesse participar. Essas consultas trouxeram cerca de 200 contribuições que foram, de uma certa forma, incorporadas ao projeto. Logo depois, esse projeto foi encaminhado ao Congresso Nacional e ficou sob a relatoria do deputado federal Pedro Molon. O Marco Civil, então, ele foi aprovado em 2014 com base em 3 princípios: a neutralidade da rede. E o que significa essa neutralidade da rede? Que não haveria fragmentação de acesso, quer dizer, não haveria uma internet para rico e outra para pobres. O acesso seria igual para todos, sem diferenciação de pacotes pelas empresas de telecomunicações. Liberdade de expressão também era outro princípio que foi incorporado no Marco Civil. E o que significava? Que qualquer um poderia publicar o que quisesse, mas seria responsabilizado. Os provedores não seriam responsabilizados pelas publicações de terceiros. O próprio indivíduo seria responsabilizado por isso. E a outra questão também basilar do Marco Civil foi o direito à privacidade de cidadãos e cidadãs. O que isso significou? Que as empresas não poderiam pegar os dados dos indivíduos que acessavam ou se conectavam e vender para agências de publicidades. Quer dizer, as empresas, elas teriam que deixar muito claro os termos e as políticas de acesso e o que fariam com os dados dos cidadãos. Esses foram alguns avanços em defesa dos usuários. Antes nós não tínhamos lei nenhuma, nós não tínhamos garantia nenhuma na internet sobre o que a gente publicava, por onde a gente navegava. Então, o Marco Civil, ele trouxe alguns parâmetros para que a justiça pudesse se guiar. O que significa a neutralidade da rede? Significa pacotes iguais para todos, sem diferenciação de pagamento. Essa neutralidade, ela dá limites para as empresas de telecomunicações venderem seus pacotes na internet. Não é possível que elas ofereçam, por exemplo, um serviço especificamente beneficiando um determinado aplicativo, como, por exemplo, está acontecendo agora, e com a regulamentação isso pode ser terminantemente proibido, que é o que? Algumas empresas de comunicações venderem pacotes à internet especificamente para o WhatsApp. Isso significa eu vendo um pacote só para o WhatsApp e as pessoas não podem, por exemplo, utilizar o Telegram. Então eu estou favorecendo uma determinada empresa nesse sentido por um acordo que eu tenha feito justamente com ela. Então, com uma neutralidade que beneficie o cidadão e não as empresas, isso seria proibido. O Marco Civil, eu não posso dizer que ele protege, mas ele dá argumentos para que a justiça possa penalizar as pessoas que estão praticando crimes na internet. Porque antes você tinha leis antigas aplicadas a um momento novo num ambiente que não era o presencial. Então, as leis, sem uma lei específica, você tinha que pegar o antigo. E o antigo muitas vezes não se adequava. Agora, com a lei do Marco Civil e com a regulamentação dessa lei,
possivelmente a gente vai ter aí uma facilidade de condenação de quem comete crimes na internet, acelerando esse processo porque os juízes terão instrumentos para aplicar as penalidades. O que é uma regulamentação de uma lei? Ela é, digamos assim, o que permite que essa lei seja aplicada, realizada, que ela explica onde estão as exceções, quais os prazos para o cumprimento. Então, a regulamentação da lei permite que essa lei seja executável. Até o momento nós temos uma lei, mas existem brechas aí que deixam os juristas com dúvidas sobre como devem ser aplicadas as penalidades. A regulamentação ainda não foi aprovada, então nós temos que ficar atento para as discussões que estão sendo feitas, porque isso interfere na nossa vida. Como vai ficar a internet daqui para frente? Depende de como o Marco Civil vai ser regulamentado. O Marco Civil permite, então, que a internet brasileira não seja uma terra sem lei, que seja um ambiente em que a justiça também exista, que ninguém possa ir lá praticar crimes e ficar sem pagar por isso. O Marco Civil na internet, de uma certa forma, ele vai proteger o usuário, colocando regras para a atuação das empresas. E ele também garante uma liberdade de expressão desse usuário com responsabilidade. As regras da internet e como as empresas vão estar oferecendo o serviço são determinadas pelo Marco Civil. Se a gente deixar essas regras soltas, quem vai se posicionar e tomar a conta são as empresas. E qual é o objetivo único das empresas? Lucro. E se eu viso só o lucro, eu vou buscar o quê? Oferecer pacotes para o grupo de pessoas que pagam mais. Por que eu vou me preocupar em oferecer melhor infraestrutura? Por que eu vou me preocupar em oferecer uma internet para todos com um preço reduzido? Se eu posso ganhar muito oferecendo para poucos e cobrando caro. Então, o Marco Civil é um parâmetro para o trabalho dessas empresas, para que essa internet seja de um acesso igualitário. Em um país como o Brasil, tão desigual, nós não podemos ter uma internet desigual, porque senão a gente vai ter uma diferenciação ainda maior do acesso à informação. E hoje, quando a gente tem tantas discussões conflitantes, a internet virou um suporte de comunicação alternativo, onde você pode ter acesso a outras vozes. Não podemos deixar essa nossa internet ficar à mercê de interesses econômicos. Temos que pensar como cidadãos e que esse acesso à informação e o conhecimento que está livre na internet seja possibilitado a todos e não somente a alguns.